88, com estacionamento próprio, na Avenida 28 de Março, 513, Terra Mar Tuf. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. São 8h17. Voltamos com o Folha no Ar. Voltamos com o Folha no Ar. Uma discussão engraçada, o ouvinte às vezes não sabe. Ele vê a gente falando, mas não ouve no streaming. Ele vê que no intervalo nós estamos conversando. Então é o papo aqui que a gente vai revelar no final aqui do nosso papo. Interessantíssimo em relação ao Marcelo. Mas, bom, vamos seguindo e... Exatamente. Vamos voltar agora a falar, como o Marcelo citou no início, falar da aldeia. Né? Aqui Tolstói. Da essa Universal fala de sua aldeia. Exatamente. Marcelo, qual a sua expectativa com a eleição recente da Raul Palácio a reitor? Eleição muito disputada, né? Talvez a mais disputada da história da UENF, né? A gente se encontrou, se conheceu num debate ali promovido ali pelo Hamilton, né? Sim, Garcia, professor, seu colega no CCH, e com o reitor e os ex-reitores da UENF, né? Debate importante. Qual é a sua? A gente trocou umas ideias lá, eu já conheço um pouco do que você falou, né? Qual a sua impressão, primeiro, da eleição? O que você acha que será o principal desafio da Raul Palácio na reitoria? Bom, falar da UENF me traz assim, muitas reflexões, né? Porque não é apenas um lugar de trabalho, né? Onde a gente desenvolve nossas tarefas. É também um âmbito de sociabilidade e convivência, né? A universidade é minha casa, né? É um lugar que me acolhe, na verdade, a UENF foi meu reduto assim, de integração, de realização profissional. Então, a UENF faz parte de mim de uma maneira muito intensa. Eu creio que o ciclo político que estamos encerrando agora com a gestão de Luiz Passoni deve ser contextualizado no tempo que a gente vivenciou. Coincidiu também com meu mandato como diretor do CCH. Centro de Ciências do Homem, só para o ouvinte entender. Centro de Ciências do Homem, que a gente tem já aí foi um CH, debate. A gente agora tem um debate que está sendo trazido pelos jovens para tentar modificar esse Centro de Ciências do Homem e colocar Centro de Ciências Humanas. Né? Nesta nova caracterização, eu acho que se adequa aos tempos, né? O que mudou lá, a plaquinha do Monzon, né? Isso, mais ou menos, nessa lógica. Só para lembrar, nós temos vivenciado esses últimos 4 anos o pior período da história da UENF. Se vocês, nos últimos 4 anos, fundamentalmente os primeiros 2 anos da gestão, tanto de Luiz como minha e dos companheiros dos outros 2016 centros, foi trágico. Lembrar ao ouvinte, por favor, isso. Profissionais tiveram que recorrer à doação de cesta básica para poder subsistir. Salários cortados. 3 meses de salários Sim, mas isso repercutiu também no corpo discente, docente, profissionais. E foi a insolvência fiscal do Estado, né? Foi muito difícil a sobrevivência. E, sobretudo, muito difícil manter a saúde mental dentro de um contexto tão desagregador. Então, e foi um momento, talvez, que a comunidade de Campos mais se solidarizou. E foi significativo. Eu acho que realmente foi um momento refundacional para a UENF, em termos de uma consolidação também de laços que estavam um pouco soltos com outras instituições, como, por exemplo, a UF, o Instituto Federal, que foram altamente solidários.
E eu acho que isso foi muito importante para a cidade. Está sendo importante porque isso tem repercussão em las relações acadêmicas, na produção. Nós temos agora um evento conjunto que já vai pela 15ª edição, mas que conjunto tem uns 5 ou 6 anos, que congrega as 3 instituições e agora outras, como a Rural. Então, eu acho que isso tem consolidado uma aliança acadêmica para a cidade que é muito importante. Sobretudo no momento que o ensino público superior tem sido atacado, né? Sim. Inclusive como política de governo. Então, em termos globais, assim, estruturais, a universidade sobreviveu pela força das pessoas. Eu quero agradecer publicamente também a gestão do Luiz Passoni, que apesar das discordâncias que a gente tem, como em toda ação política, há sempre pontos de encontro, desencontro, mas, assim como o Raul, que também participou na gestão, pelo esforço e pela valentia também para sobreviver nessa época. Porque o próprio Carlão fazia parte do grupo, né? Sim, na verdade, isto é um desmembramento de grupo. Sim, do grupo político original. Na verdade, quando assume Luiz Passoni, digamos, chega com a marca de uma oposição à antiga reitoria, que tinha outro perfil, tinha outras propostas, né? E Luiz, de alguma forma, trouxe uma proposta que encarnava também, de alguma forma, o espírito da Associação de Professores, da DUENF, que é um órgão vital, né, para a vida da universidade, porque é um espaço de reflexão sindical. Então, ele trazia todo um conteúdo diferente, mas nos topamos com essa realidade política que desgastou, que criou enemistades, que desestruturou muitos laços. Então, o efeito dessa crise não foi apenas econômico, foi moral. Foi e ainda nós estamos nos reparando de todo esse problema. Há muitos casos de depressão, digamos, o corpo técnico passando também por dificuldades familiares. Enfim, houve um desgaste que agora, aparentemente, a gente está tentando reconstruir. Eu penso que a continuidade de Raul vai se inscrever nessa mesma lógica da gestão de Luiz, né? Uma gestão que tem controvérsias, como tudo, né? O Passoni apoiou, unânime. Passoni apoiou Raul, só para o ouvinte, né, entender. Só para relembrar o ouvinte, embora a gente tenha tratado isso muito aqui, é sempre bom relembrar. O primeiro turno da eleição foi o professor Raul, que era candidatura, digamos, de situação, professor Carlão e professor Henrique Medina. Sim. Professor Henrique Medina e professor Carlão ficaram empatados e foi no critério de desempate. Critério de idade, que foi algo que está no insólito, estatuto, né? Que corre na universidade com o primeiro critério seria tempo na universidade, os dois entraram juntos, o segundo, idade, e acabou passando... 6 meses de diferença, 6 uma meses. coisa assim. E o professor Carlão foi para o segundo turno. Se esperava inicialmente ter uma vantagem maior, o professor Raul Palácio esteve aqui, entrevistamos todos eles. Todos os 3 do primeiro turno e os 2 do segundo turno. O professor Palácio projetou uma vitória maior até, e o professor Carlão tirou uma vantagem que se achava que ia ser considerável e ganhou por uma pequena diferença. Nos professores, inclusive, é uma coisa sui generis, né? Embora o magistério tenha um peso muito maior do que alunos e servidores técnicos, o professor Carlão ganhou nos professores, mas perdeu a eleição, né? Sim, eu acho que isso também é um dado bom de trazer, porque isso demonstra um pouco como se configura essa eleição em função também das trajetórias dos candidatos, né? O professor Carlão se destacou sempre por um perfil acadêmico, por um perfil de pesquisador, que, digamos, sua trajetória está marcada... Um trabalho importantíssimo agora, descoberta dos corais da Amazônia, né? O Carlão é uma referência para nós todos, ele faz parte do programa que eu trabalho, que é o programa de pós-graduação em políticas sociais. Ele foi muito solidário conosco, apesar de ser de outro centro,
durante muito tempo colaborou e está ainda colaborando, né? Então a gente tem uma relação muito próxima. Na verdade, a UENF é um lugar muito reduzido em termos de convivência e todos nos conhecemos. E temos uma vida muito compartilhada em termos de sociabilidade, de âmbitos políticos, de colegiados. Então, somos sempre os mesmos. Não há grande renovação, infelizmente não temos concurso há muito tempo, né? Os concursos que temos... Você me falou sobre isso também em outro esse aspecto. Um dilema que vai está se confrontar. Está se envelhecendo, está se aposentando, estão se aposentando e não há renovação. Eu acho que você pegou num tema que para mim é transcendente, porque nós estamos em um processo de crise geracional. Para falar um pouco, quando a universidade se constituiu e o corpo docente se estabeleceu a partir de toda uma política de concursos, foi 20 anos atrás aproximadamente que os professores se consolidaram. Hoje, esses professores, como no meu caso, estamos chegando a um nível já de pré-aposentadoria, poderíamos definirlo assim. Isto é, daqui a 5 anos, nós vamos ter um déficit terrível, uma mudança geracional. Se todos os que estão agora no poder, ou todos os que estão na gestão, que têm uma antiguidade, que têm uma trajetória, um acúmulo de experiência, inexoravelmente vão entrar em um processo de aposentadoria. Esta reforma, digamos, trouxe também um medo muito grande para a categoria e, digamos, está motivando... Qual reforma você se refere? A reforma que está sendo aprovada, que foi aprovada, a reforma da Previdencial, né? Que ela tem um efeito... Não, e está vindo uma reforma agora administrativa que deve vir, o governo anunciou... Que será também um efeito contundente. Fala o Paulo Guedes anunciou em possibilidade de corte das unidades da federação, né? Que são União... São pequenos municípios, né? Não, Marco. Está junto. Não, isso é uma outra coisa. Estou falando o seguinte... Foi aprovada a reforma da Previdência, a bola da vez agora é a reforma tributária, e em seguida, isso foi anunciado pelo governo federal e pelo presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia. Reforma administrativa. Antecipando a reforma administrativa pela crise econômica, Paulo Guedes anunciou, junto com a redução dos municípios, a possibilidade de aprovar em regime de urgência, porque a União não tem dinheiro para investir. Vários estados falidos, que não tem, só sobrevivem, como o Rio de Janeiro, a gente citou aqui o efeito 2016, só sobrevive por causa de um regime fiscal especial aprovado com a União. Você não quebra. E municípios como Campos, falou aqui, sem dinheiro para pagar DAS, sem dinheiro para pagar RPA, sem dinheiro para pagar complementação de hospital filantrópico, com a perspectiva de ficar muito pior se passar partilha. Então, a União está propondo, junto com o negócio dos municípios, a possibilidade, porque você não pode demitir servidor. O cara faz concurso. Então, a possibilidade de você poder reduzir em 25% carga horária e reduzir em caso de da impossibilidade de você pagar com a folha atual, um município que não possa arcar com sua folha de servidor, um estado, em 25% de redução. Permite, se aprovado, permite aos estados e municípios insolventes em diminuir sua folha de servidor em 25%. As despesas em 25%. E nisso está a demissão de servidor. Então, quer dizer, e o estado do Rio, a UENF estadual, está nessa condição. Né? Estamos na mira. Então, você imagina que eu estou falando, ele está falando aqui, então professores se aposentando, não estão sendo repostos, e se o estado do Rio diminui 25% o quadro de servidor, isso vai chegar na UENF também. Você imagina se diminuir um quarto do que está pequeno. Já está pequeno, exatamente. Porque há um processo de envelhecimento que é natural. Natural, mas, não tem jeito se não houver renovação. Mas essa renovação não se está produzindo. E outra coisa, proíbe novos concursos. E um dado importante para vocês terem chamamento dos que foram aprovados e ainda não foram chamados. Recentemente, a Direção de Recursos Humanos fez um levantamento que foi assombroso, né, que demonstrou que
temos 30% do corpo técnico docente em condições de aposentadoria nestes próximos 2 anos, este ano e o próximo, né? 2019 e 2020. Se essas pessoas optarem efetivamente pela aposentadoria, eu estou vendo o clima, há um anseio das pessoas por todo o desgaste que temos vivido nestes últimos anos e pelos medos do impacto da futura reforma, né, efetivos, que todavía são bastante pouco claros para nós estadualmente, porque isso foi aprovado recentemente, a participação dos estados, mas ainda tem que ter um processo interno de aprovação, enfim, isso vai demorar até um pouco. Está sendo discutido no Senado porque os estados brasileiros, alguns deles, sobretudo os governadores do Nordeste, foram contra a reforma da Previdência, e aí o governo Bolsonaro falou, é mesmo? Então o Estado está fora, que é uma cara de Bolsonaro, né? E os estados agora ficaram desesperados, tiveram que negociar com o Senado por conta própria. Então, isso debilita muito a atividade interna, a gestão, sobretudo a gestão, porque se nós aposentamos 30% do nosso quadro, que já é deficitário, então o funcionamento da UENF vai estar comprometido. Por isso que eu acho que uma das grandes bandeiras para essa nova gestão, independentemente se está na mira da proposta política do Raul, é fortalecer o corpo técnico docente, concursos já, e trabalhar para fortalecer esse coração da universidade, independentemente de outros problemas que a gente vive, como orçamentários e de outra natureza. Mas a questão dos duodécimos também, que é a questão antiga, né, que vocês estão brigando aí. Mas você falou concurso já. Você está falando concurso já quando o governo, eu vou repetir, o governo federal anuncia que concurso não mais. Eu acho que a gente está numa situação são coisas antagônicas, né? São, mas eu acho que tem que ter prioridades. Vai ter um choque, porque mas uma demanda de um lado, de funcional de um lado, uma demanda prescritiva por outro econômica lado, né? De outro lado. Como é que você... Então, por isso que eu digo que não a situação da UENF, digamos, para a gente continuar mantendo uma excelência na pesquisa, como a gente demonstra. Sim, os resultados todos demonstram isso. Os resultados são muito expressivos. Sim, é verdade. Mas o desgaste do corpo docente por este último tempo tem sido muito grande. Então, há um desânimo que deve se traduzir em anseios de aposentadoria, que a gente está observando. E isso coloca a universidade perante uma nova fundação. Por isso estou dizendo que o que vem pela frente é a refundação da UENF em termos demográficos, né, da composição do corpo docente, técnico, porque sem isso a gente não pode pensar a universidade do século XXI. A universidade se faz com gente, não se faz com máquinas. E é, né? Curioso porque são duas coisas atuais, né, e que vão em sentidos opostos. Por exemplo, no sentido de muitas empresas irem reduzindo seus quadros, como a gente vê aqui, é uma notícia até que o irmão de Aloysio colocou no blog dele sobre a redução drástica no Brasil de agências bancárias, por criação Unibanco. De novo... Bradesco e Itaú, todos. E por outro lado, uma universidade precisa, para crescer, cada vez mais de profissionais, cada vez mais de técnicos. Porque é só a única forma que a gente vê. Os bancos também tem uma coisa diferente das universidades, que é a informatização, né? Exatamente. O que você fazia antes da agência com o seu gerente, você faz para o celular. Sim, você vai a uma agência, vai a uma agência de banco nos Estados Unidos, não tem ninguém lá dentro. Você quer ver uma coisa? Tem pesquisas que demonstram isso, profissões que estão assim, praticamente condenadas com avanço tecnológico. Caminhoneiro, motorista de ônibus. Você tem estados nos Estados Unidos hoje que operam carreta de três troncos operadas por GPS, sem motorista. São classes fortíssimas. Basta lembrar no Brasil, Nossa Senhora, o peso que teve no momento dos caminhoneiros na eleição presidencial. Eu tenho a impressão que o Jimmy Hoffa era dos caminhoneiros, né? Sim, Jimmy Hoffa era dos caminhoneiros. Na França, para citar um caso mais recente, os coletes amarelos. Foi para o aumento do diesel no governo Macron. Verdade, Sim, então são categorias fortíssimas que estão condenadas à extinção.
Mas o caso da UENF eu acho que é um pouquinho diverso. Eu acho que... Não, eu estou dizendo, a UENF precisa... A UENF tem uma demanda de quadro, pela aposentadoria, como o Marcelo está colocando. E a União, pela crise econômica, está uma demanda oposta. Então, o conflito é inevitável, me parece, infelizmente. Luiz, só falar uma... Caminho de colisão, né? Sim, é verdade. Não há as perspectivas, não há gestor que não possa se sensibilizar para isso. Então, eu acho que dos desafios centrais do Raul é transformar essa demanda em um bloco político de apoio, tanto dentro do governo do Estado, nas esferas onde seja possível. Esse foi o discurso de campanha dele, né? Habilidade política, né? Mas a habilidade política necessita de diálogo e necessita também de mediação. Não, é só para aquela respiradinha. Hoje, coincidentemente, aqui o diretor da Escola Agrícola Antônio Sarlo mandou uma mensagem dando os parabéns para mim e para o Aloysio, porque hoje, dia 7 de novembro, é o dia do radialista. Aloysio era jornalista, mas já não é só jornalista, ele agora é radialista, porque já tem quase um ano que está no ar, então é radialista. E eu, embora tenha tido meu registro de jornalista primeiro, em 78, eu, em 80, tirei meu registro de radialista e o número do meu registro de radialista é apenas número 23. Então, eu sou o 23º radialista no Brasil a ser registrado. Mas é problema de data de registro, porque abriram as inscrições para o registro da profissão em 1980 e eu me registrei no Ministério do Trabalho como radialista e ao meu lado, e até batendo papo comigo, Sônia Braga se registrando como atriz. Foi na mesma, a famosa Sônia Braga de Gabriela, aqui. Então, parabéns, Luiz, você na sua nova função de radialista. Hoje é o dia do radialista. Parabéns para o Beto, que já é radialista há alguns bons anos, ao Marcelo, ao Cláudio Nogueira, todo mundo. Ele colocou onde? Aqui? Não, ele mandou para o meu WhatsApp. Mandou para o meu WhatsApp. Marcelo, um abraço para você, Marcelo Almeida. Marcelo, um abraço também, grato aí pela lembrança, mas eu sou só um intrometido aqui, marca radialista. Não interessa, é radialista também. Mas enfim, vamos seguindo. Vamos seguir e... não podia deixar de falar. Flamengo, a gente falou aqui do Chile e tal. A revelação agora. O que eu acho muito legal nisso tudo, apesar de a gente estar... tem um escritor mineiro muito conhecido nos anos 60, 70 no Brasil, Otto Lara Rezende, muito sucesso no Rio. Ele dizia uma frase sobre o mineiro que se aplica para mim ao brasileiro e se aplica a nós latino-americanos. Ele falava, o mineiro só é solidário na hora do câncer. Isso se aplica ao brasileiro, se aplica a nós, né? Nós estamos nessa crise econômica absoluta e estamos encontrando, né, uma coisa em comum na crise, né? Ainda que discordemos e tal, eventualmente, mas é muito legal isso. Essa coisa da América Latina está se discutindo coletivamente, né? Concordando ou discordando. É muito, muito legal. Eu gosto disso. A gente não é europeu, a gente não é americano do norte, a gente não é asiático, a gente era latino-americano. A gente tem que encontrar a solução para os nossos problemas. Embora eles sejam enormes. Mas a gente falou do Chile, e aí falou da mudança do jogo aí para Lima, no Peru. Se cogitou Assunção inicialmente no Paraguai, mas vai ser em Lima. Aí 3 dias depois da votação do Supremo, se não for adiada, dia 23, Flamengo e River Plate, pela decisão da Libertadores. O Flamengo, o River, atual campeão, ele levantou essa taça 4 vezes, né, um tradicional copeiro argentino. É um time pelo qual eu particularmente tenho muito respeito. Fui nos 2 estádios, no Monumental no Bombonera, no Monumental de Nunes. Sou fã daquele grande River dos anos 90, de Enzo Francesco, que eu sou cracaço de bola, El Príncipe, como vocês chamavam. E gritava uruguaio quando ele entrava. O que para argentino cantar isso para o uruguaio mostra quão craque ele era. Mas, enfim,
Estamos aí, dia 23, Flamengo e River. E você revelou aqui, você torce para os dois. Esse é um problema, né? Mas um problema ou uma bênção. A gente pode ver isso como uma bênção. A possibilidade de estar representado em uma final dessa natureza por dois times que são do coração, né? Independentemente que eu acho que qualquer torcedor me entenderia que os afetos que você construi na sua infância, eles são eternos, né? E então eu levo a camisa de River Plate desde que nasci, porque tanto meu irmão me transformou em torcedor já de neném. Seu irmão? Meu irmão, ele é o responsável por isso. Um pouco em contraposição ao meu pai, que era torcedor de Boca, né? Mas sinto a camisa de River, sempre foi assim, mas também minha duplicidade de identidade como brasileiro, que sou naturalizado, que é um orgulho também que eu levo na vida, como gratidão a esse país que me oportunizou a felicidade, me oportunizou a realização profissional, enfim, me deu todo outro contexto de vida e que sou muito grato. Não poderia deixar de ter também uma paixão nesse país, né? E quando eu cheguei para o Rio de Janeiro, a gente morou muito próximo da Gávea, do estádio. Então, a gente tem aí o coração rubro-negro também, porque não poderia ser de outra forma. Quando eu cheguei ao Brasil, o time era aquele time, né? Aquele time. Então era um espetáculo. E eu, independentemente, você mandou para o Brasil em que ano? No ano 88. Já não era mais... Não, mas eu já estava no 82, 83, já havia ficado uma época aqui. Porque o auge daquele time, quer dizer, foi em 81. Sim. Ele é campeão brasileiro em 80, 82, 83, campeão mundial Libertadores em 81. E remanescentes daquele time, Zico, Andrade e Leandro, são campeões pela Copa União em 87. Eu estava... acontece que minha permanência no Rio era intermitente naquela época. Então, no início, eu cheguei no ano 82. Que estava... Aí eu peguei auge. Eu me lembro de ter assistido com minha esposa, que éramos muito novos, a final contra Santos, para o Campeonato Nacional. Adílio acabou com aquele jogo. Foi impressionante. Adílio comeu a bola. A gente na arquibancada lá, quando existia arquibancada, naquela multidão, isso foi uma emoção muito grande. Eu acho que aí marcou um pouco essa afinidade com o Flamengo, que mantenho até hoje. Era um timaço. E que meu filho também ratificou. Seu filho é Flamengo? Mas meu filho faleceu num acidente de trânsito maldito 2 anos atrás. Talvez seja a marca negativa da vida que levamos, né? Mas por isso, quando você estava lembrando esse evento, eu fiquei pensando também no que a gente vive quando ocorre uma situação lamentável como essa que você relatou. Mas nas mesmas condições, mais ou menos, eu perdi o filho, mas fica na saudade, né? E eu vivenciei muito o Flamengo com ele, levando-lo ao estádio, e acho que aí foi a pedagogia do flamenguista que a gente aprendeu juntos, né? E então fica essa duplicidade de time, mas que reflete um pouco essa identidade misturada de argentino e brasileiro, né? Mas, pois é... Aí mas você falou, vai torcer para quem? Não, eu acho que inicialmente a pulsão é por River, né? River. Porque... é a origem de tudo, né? Não, é memória afetiva, né? É uma memória afetiva, porque o outro é, digamos, é um acréscimo na vida, né? É algo que eu ganhei a posteriori. Então, no contexto do dia a dia brasileiro, eu sou flamenguista, mas na disputa é difícil. É como se você me perguntaria, eu vou torcer por Brasil ou por Argentina. Já passei por esse problema em muitas circunstâncias. E é complicado. Eu gosto de futebol, né? Mas em determinados momentos, a Argentina mostra um futebol que me seduz, outra vez o Brasil, mas quando está o confronto, a camisa pesa. Assim, em termos de... é difícil para mim. No futebol, eu tenho uma identidade que é originária, né? Então, acho que
devo ser fiel a isso. Então vai ser por River. Vou torcer por River. Já estava, tenho companheiros lá na UENF que a gente convive e comemora os triunfos do Flamengo e com antecedência a esta situação. E se chega a River e Flamengo, que você que vai fazer? Eu falei, eu vou torcer por River Plate, lamentavelmente. Assim que, de todos modos, se perde, não vou ficar amargurado, porque eu acho que são as duas expressões de futebol melhores que esse continente está mostrando hoje. Tanto Flamengo como River Plate estão jogando um futebol que a gente, pelo menos eu gosto. Futebol ofensivo. Marcelo, limpo, um futebol alegre, dinâmico, né? Como é você ser argentino, não um país que pode ser chamado também país do futebol, mas um país que tem destaque tão grande em outros esportes, mais até que o brasileiro, em esportes até como basquete. O basquete, grandes jogadores da NBA, recentemente o Ginóbili. Não, Ginóbili foi... Ginóbili, um gênio. Né, no basquete. Mas no não só voleibol, as gerações posteriores. Exata, e anteriores também. No voleibol, no rugby, a equipe argentina mas tomou um passeio na última Copa agora. Sim, mas atuou muito mal na última Copa agora. Mas eu já vi a Nova Zelândia também dançar no rugby, quando eles são... É quase unânime na crônica esportiva que a atuação da Argentina foi decepcionante. Na Copa de Rugby. Não, é verdade, foi. E esperava muito também, mais. por exemplo, os melhores jogadores de polo do mundo são os argentinos. Do mundo. Não tem no mundo nem inglês, nem em lugar nenhum. É um caso interessante, né? Porque um país tão pequeno em termos de população... Golfe. Falamos de Monzon aqui no boxe. Mas no tem boxe. Uma tradição também que eu acho que, digamos, a colonização econômica inglesa no século XIX trouxe para a Argentina todo um conjunto de práticas de esportes coletivos que no Brasil não se desenvolveram na mesma condição. E eu acho que o futebol, rugby, basquete, vôlei, todos os deportes, digamos, consagrados foram importados, trazidos pelos ingleses, né? Com a ferrovia. Então, a expansão da ferrovia levou o complexo ferroviário com o esporte. E isso foi fundacional também para criar uma cultura desse tipo de esportes. Então você encontra expressões esportivas como o rugby desenvolvidas no interior do país. Mendoza, Salta, que são lugares que ninguém se imaginaria que um deporte dessa natureza poderia ter representatividade, né? Tem um jogador que já aposentou, jogava na Europa, mas era titular da seleção argentina, que eu admirava muito. Agora, vamos ver se você lembra o nome. Ele é meio... cabelo muito ralinho, claro, e que ficou careca, passou a raspar a cabeça. Meio campo, jogava na Itália, se não me engano, ou na Espanha. Genial, que se aposentou uns 8 anos atrás. De que time, você lembra? Não lembro. Eu sei que ele tem um primo... com o mesmo sobrenome, que é considerado o maior jogador de polo se ele do mundo. Para todos os esportes, vai Marcos, daqui a pouco eu queria falar de golfe. Não, Roberto De Vicenzo, não precisa claro, muito. De Vicenzo foi assim. Flamengo e River, você falou que gosta de futebol e tal, acompanha. Você não acha que, logicamente, que o River é o atual campeão? Eu acho que o treinador Galhardo está sendo cogitado agora para treinar o Barcelona. Mas Messi está querendo levar ele. Talvez seja o maior treinador da América Latina hoje, a contar que o Jesus é português, né? Mas não está no mesmo... o River não... Lógico que se vencer o Flamengo pode de novo alcançar o seu auge, mas não está no seu auge. O Flamengo parece estar vivendo... O River parece estar no momento descendente, o Flamengo no momento ascendente. O Flamengo, os resultados, o Flamengo massacrou o Grêmio em 2 jogos. Primeiro jogo foi 1-1, mas se não fosse o VAR seria 4-1. Segundo jogo 5-0. O River venceu o primeiro jogo contra o Boca, perdeu o segundo, no agregado acabou passando. Assim, falando sem paixão, você não acha que o Flamengo parece estar no momento
Eu penso que o Flamengo está num momento de consolidação como time, né? Então está tendo resultados que são expressivos, está tudo, digamos, orientado para o sucesso, né? E o River Plate está num momento também de exitoso, porque do ponto de vista das competências que está levando para frente, está na fase decisiva de todo. Então não vejo favoritismo em nenhum time. Eu acredito que se vai a decidir na capacidade individual dos jogadores. A River está com um time que é muito equilibrado, qualquer jogador que entra cumpre, digamos, não há uma diferença grande entre o banco de suplentes. Tem jogadores de categoria que estão aí hoje relegados ao banco de suplentes, Prato, que foi figura aqui, outros, digamos, em termos de time, há uma consolidação. Mas eu acredito que vai ser uma noite onde apareçam os talentos, se vai definir esse jogo, porque o jogo brasileiro é mais vistoso, em termos de mais habilidoso, mas o time argentino tem mais tática. Então eu acho que vai ser uma tática contra a qualidade individual. Jorge Jesus, eu não sei. O Flamengo parece, não sei se eu concordo com isso, porque o Flamengo com Jesus parece ter alcançado um plano tático superior, talvez. Mas não eu ainda tenho algumas ressalvas, né? Não, porque o teste de fogo vai ser horrível, né? Porque é verdade, porque, digamos, o Campeonato Brasileiro, outro dia também com Goiás se complicou. Sim. Digamos, quando sofre pressão de marca, eu não sei, são dois estilos muito diferentes, embora tenham uma filosofia de E tem uma coisa que eu falei aqui, acho que 2 vezes já, o Enzo Pérez, ele foi, que é titular do meio de campo do River, ele foi colocado como primeiro volante no Benfica por Jesus. Sim. Ele era o terceiro homem no meio de campo. Conhece muito de velhos. Conhece muito de Jesus e vai passar pro Galhardo, que não é bobo, vai passar um pouco do que é a cabeça de Jorge Jesus, né? Então é um elemento também que o River conta. Eu penso que, como todo clássico entre Argentina e Brasil, qualquer previsão pode dar errado, né? É verdade. Porque muitas vezes o Brasil vem morto e faz um jogão contra a Argentina e aparece um jogador que estava tapado, que ninguém conhecia muito, assim, e faz. E agora o River está aí meio assim, como uma galinha morta, né? Mas não acho. Quando começa o jogo, eu acho que nenhum campeonato do mundo de futebol, a tradição conta tanto quanto a Libertadores. Isso. E o River tem a tradição maior. Sabe jogar. Ponto. Sabe jogar. Copeiro. Agora, o Inter também era e ficou. O Grêmio também era e ficou. Sim, mas acho que é um momento do Flamengo, a única dúvida que eu tenho é... Mas acho que o River é favorito, na minha opinião. Se Flamengo consegue suportar a pressão de uma final, tem jogadores que não têm experiência nesse tipo de decisões, que esse é um tema, tá? Outra questão é a disposição no jogo, jogar de salto alto não dá, contra a equipe argentina não dá. Outra coisa também, Gabriel Jesus e Arão são suscetíveis à provocação, e vocês são mestres em provocar. Sim, mas olha só, o fair play de River é muito caracterizado, tá? Eu acho que uma das distinções desse time é que é um jogo de fair play. Agora, mas não falou em falta, não. Eu falo em passar a mão, em xingar no pé do ouvido. Mas isso é parte da religião. Isso Gostei. Gostei. Pode ter definição definitiva. Mas não tem como. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que a esperança é que vai ser um grande jogo. Né? Exatamente. Essa é a torcida de quem não é nem Flamengo, nem River, que é o meu caso, é de um grande jogo. Né? O vascaíno estão todos torcendo. Não, mas eu não sou Flamengo, né? Sou vascaíno, não. Tá, aí Deus me livre também. Então, meu filho aí já basta a gozação que a Luísa me faz de ser tricolor. Tá, eu sou Fluminense. Meu filho é Fluminense. Eu tenho maior respeito ao Fluminense, meu. Eu sou Fluminense também, porque tenho um filho Fluminense. Meu pai, meu irmão, meu pai, seu
primo tricolor, meu irmão tricolor. Eu vou terminar. Uma vez eu estava vendo. O River eliminou o Flamengo. Teve um Supercopa nos anos 90, teve 3 jogos. A gente levou melhor em uma, vocês levaram melhor em 2. A gente, porque eu sou rubro-negro. E Francesco, ele. Eu era fã de Francesco. Era uma coisa jogando. Mas não era só Francesco, era Salas. Não, era sei, Ortega, eu sei Marcelo Salas e tal, mas um eu era fã de Francesco. príncipe. Né? Lo Príncipe, como você chamava. E aí tô vendo um jogo, papai era muito bairrista. Papai era muito aquela coisa de Brasil-Argentina. E aí tô vendo um jogo Grêmio e River. Tô quieto, né? Falta, Francesco, eles me computador de falta, faz o gol, eu comemoro o gol. Ele ficou pau da vida. Você tá torcendo contra o time brasileiro, para time argentino. Ficou muito. Brigou seriamente comigo. Não bateu mais porque eu já era jovem, adolescente. Não, já era adulto, já nos 90 já era adulto. Eu tinha 20 anos. Aí eu fiquei quieto, não respondi nada. No dia seguinte entreguei para ele um poema. O título era, inclusive castelhano, Lo Príncipe. Torcer contra time brasileiro pelo uruguaio com nome italiano que joga no time argentino. Por se gostar mais de futebol do que de nacionalidades. Embora o pai seja o pai barrista e não goste muito. E ele me perdoou. Né? Mas é verdade. Marcelo, prazer ter te conhecido. Né? Também é recíproco, agradeço. Tenho grandes amigos argentinos e espero que você seja mais um. Tá bom. E as portas abertas da Folha FM, claro, você sabe disso, isso não precisava falar. E sucesso no trabalho. Obrigado. E sucesso, que seja um grande jogo. Isso, todos esperamos, né? O Brasil está pendente, e do ponto de vista emocional, eu acho que o Brasil precisa mais que a Argentina que o Flamengo ganhe, para levantar a moral desse povo. Né? Uma das poucas coisas que está dando certo no Brasil é o Flamengo, né? Uma das poucas coisas. Mas, enfim, agradeço demais. Falamos aqui sobre vários assuntos, poderíamos ficar falando mais tempo, mas temos que acabar o programa. Foi um prazer te conhecer melhor, uma bela entrevista, parabéns aí. Como disse o Marco, as portas ficam abertas. Obrigado, pessoal. Então, muito sucesso aí nesse fim de ano que vem aí. Se Deus quiser. Vamos precisar. Vamos precisar muito. Com muitas emoções. Exatamente. Como diria Roberto Carlos. E nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e logo depois do intervalo a gente volta com o Direto da Redação. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Todos os